Olá, pessoas! Tudo jóia? Sou eu de novo, o professor Ranira aí com vocês. Tudo jóia para mais um vídeo aqui pro nosso YouTube. E aí, tudo bem? Quem que nós vamos falar hoje? Eu tô com a camisa do Darth Vader, do lado sombrio da força. Pois é, hoje eu tive a ideia de nós conversarmos um pouco sobre essa questão do bem e do mal. Sobre uma pessoa, será que as pessoas elas têm vocação para serem do mal? Ou será que as pessoas têm vocação para serem do bem? Ou isso é uma coisa construída? Vamos tentar pensar um pouco nisso daí. Lembrando que a ideia do nosso canal não é nós entrarmos num debate de grandes filósofos. Eu poderia citar filósofos iluministas, falar de pensadores, mas a ideia não. A ideia é nós trazermos isso para a prática. Trazemos aqui para a nossa reflexão mais intimista, meio conversa de boteco, meio que uma conversa informal de sala de aula, assim, sem grandes perspectivas de nós adentrarmos em assuntos, digamos assim, com mais delicadeza, justamente para o vídeo não ficar pesado. E por isso que eu escolhi o Darth Vader, pra gente começar falando sobre isso. Para quem conhece a série, no meu tempo de moleque Guerra nas Estrelas, hoje se chama Star Wars, em inglês, fica uma coisa mais chique, mais pomposa, sabe que o Anakin Skywalker, que depois mais tarde virá a ser o Darth Vader, ele foi corrompido pelo lado sombrio da força. Como assim corrompido pelo lado sombrio da força? Ele era um menino bom, e um menino que pelas suas frustrações de adolescente, ele acabou aderindo ao lado mal, o lado sombrio, o lado mal, que lá na minha geração se chamava o lado negro da força, mas depois por a questão, de trabalhar a questão do racismo e etc e tal, o que está mais do que correto, passou-se a se chamar lado sombrio. Para quem é mais jovem, não sabe que se chamava antes o lado negro da força, mais um dos termos pejorativos, que sacaneiam pra caramba a questão da negritude. Mas racismo nós vamos falar num outro momento. A ideia hoje é falar sobre esse deslocamento, de uma pessoa boa que foi pro lado ruim, E será que isso acontece? Como isso acontece? Bom, gente, eu sou um cara que tem algumas vivências. Eu nasci, me criei, de uma família muito pobre, me criei em periferia, em Coabs, e transito também por entre a classe média, classe alta, dei aula em bons colégios também, e eu posso dizer para vocês que a construção entre o bem e o mal, ela é algo que nós forjamos. A palavra certa é essa. Salvo as exceções de pessoas doentes, o que nós podemos chamar de psicopatas, que são pessoas que daí tem um problema muito mais sério, gente, é um problema orgânico, acho que pode-se dizer isso, eu não sou médico, mas é um problema que transcende a formação, é um problema que que isso muitas vezes é detectado desde a infância, mas em geral as pessoas elas são forjadas a se tornarem boas pessoas ou más pessoas. E como é que nós fazemos isso? Como é que isso acontece? A ideia do nosso vídeo de hoje é tentar nos pensar como é que a gente pode fazer para construirmos pessoas melhores, boas pessoas e evitarmos más pessoas. Eu, por exemplo, gente, eu posso dizer para vocês que como professor, que eu tenho algumas convicções. Eu acho que independente, muitas vezes, da classe social, da família, seja ela muito humilde, muito pobre ou muito rica, ela vem dessa base, certo? De ensinar a fazer o bem ao próximo, a pensar no bem do próximo. Eu acho que tudo começa com a palavra empatia. Eu acho que essa palavra é uma palavra que tem que ser cada vez mais difundida no vocabulário das pessoas, Se colocar no lugar do outro. Poxa, será que é legal, cara, sabe? Por exemplo, vamos pegar um caso que é muito comum para nós professores na escola, do bullying. A gente ensina na escola. Cara, é legal pra caramba. Tu acha legal mesmo chegar pra um coleguinha e tirar a chacota dele? Falar que ele é feio, que ele não joga nada, que ele é vesgo, que ele tem cabelo ruim, que ele fede, ou que é gordo, ou que é magro demais, ou que é alto demais, E a gente tirar a chacota disso e dar risada disso. É legal nós nos sentirmos felizes com a infelicidade alheia. Eu acho que a partir do momento em que a família começa a trabalhar esses valores desde muito cedo em casa, a gente já começa a formar um ser humano. Opa, esse já é um ser humano diferente.
Né? Poxa, por que eu tenho direito porque eu sou ser humano, né, e os animais não têm direitos? Né? Eu nunca vou esquecer uma vez que eu estava com meu filho no clube do professor, né, ele estava tomando banho de sol e tinha um trilho de formigas. Né? E eu mexi com ele, fiz um teste com ele, digo, filho, vamos acabar com essas formigas que estão aí no meio da grama aí, né, fazendo trilho de formiga. Ele olhou para mim e disse, pai, ele era pequeno, devia ter uns 5, 6 anos, tu ia achar legal tu tá dando alguém vir pisar em cima de ti? Cara, minha missão estava cumprida ali. Ele já estava com a percepção de se colocar no lugar do outro. E isso foi muito, muito, muito legal que isso aconteceu, gente. Porque afinal de contas, a partir daí eu já vi que eu já tinha um cara que estava se colocando no lugar do outro. Então, ponto 1, independente da tua classe social, fazer com que esse cara se coloque no lugar do outro. Não é porque eu tenho uma empregada dentro de casa que eu tenho que sugar essa empregada de todas as formas. Vou sujar, vou esculhambar, porque afinal de contas ela limpa. Né? Tem lá a empregada que limpa direto, então não tem problema. Azar, ela é paga para isso, não, cara. Se coloca, se eu posso ajudar, eu vou sempre ajudar. Isso é fundamental que eu pense nesse aspecto. Um outro aspecto muito importante é a educação extra-família, o que vem de dentro das instituições. E olha que eu falei instituições. Por que eu falei instituições? Porque nós temos a escola, um grande papel nisso dentro da escola, em projetos pedagógicos, em atividades, desde lá do primeiro aninho, né, do ensino fundamental, até o cara no último minuto da formatura dele no ensino médio, em que tu possa ajudar sempre ele a refletir o papel dele na sociedade, o papel dele com o outro. Isso é muito importante também. Muito importante, gente. Né? Que ele se coloque sempre no lugar do outro, que ele não se deixe seduzir, né, pelas suas frustrações. Afinal de contas, muitas vezes, o que todo mundo quer? Quer ser feliz. E para ser feliz, um dos princípios fundamentais é a aceitação. Tu quer ser aceito. Tu não quer perder as pessoas que tu ama. Aliás, esse é um problema para quem não viu a série Star Wars, em que o Anakin deixa de ser o Anakin para se tornar o Luke, para se tornar o Darth Vader, né? O Luke vai ser o filho dele, tá? Esquece isso, né? Ele deixa de ser o Anakin Skywalker, se torna o Darth Vader, porque ele vai perder uma pessoa muito querida, que caso ele não se seduza ao lado sombrio. E muitos jovens acabam se seduzindo ao lado sombrio justamente por ser aceitos. Ah, eu vou fumar aquele beckzinho lá porque daí eu vou ficar maneiro, vou ficar aceito, né? Ah, eu vou matar aquela aula. Pô, todo mundo tá matando aula. Se eu não matar a aula, eu vou acabar sendo o otário da turma. Eu tenho que ser o esperto. Todo mundo tira nota baixa, todo mundo zoa, ninguém estuda, todo mundo tira sarro daquela professora velha, coroa lá, caquética lá. Então também vou tirar onda. E aí tu vira um Maria, vai com as outras. E nesse aspecto te faltou total personalidade, menino e menina, homem, mulher. Te faltou total personalidade. E é assim que a gente para e pensa. É dever das pessoas mais velhas, dos professores, da família, das instituições religiosas, fazer com que esse cara se coloque sempre e reflita. Cara, não pode ser assim. Esse cara tem que ter autonomia para o bem, ele tem que ser incentivado a fazer o bem. E ele não precisa fazer o bem só porque ele vai ganhar com isso. Ele precisa fazer o bem porque o bem tem que estar acima de tudo. Porque quando nós semeamos o bem, nós colhemos o bem. Não adianta semear melancia e querer colher bergamota. Não adianta plantar aipim e querer colher batata. Nós só vamos conseguir colher aquilo que nós plantamos. Então isso é muito importante, ensinar para o teu filho o respeito ao próximo, a diversidade. Isso é muito importante, que tu faças essa reflexão, né? As tuas frustrações, óbvio que elas vão acontecer. Tu tem que saber lidar com elas. E como é que eu vou lidar com essas frustrações? Saber que nem sempre a gente ganha. Na vida tem momentos em que a gente ganha e que a gente perde. Tem uma frase que um amigo meu fala bastante, que eu acho muito legal, que diz o seguinte: ou na vida a gente ganha ou aprende.
Dificilmente a gente aprende alguma coisa com a vitória. A gente sempre aprende e para e reflete com as nossas derrotas, com as nossas frustrações. E para isso que serve as orientações das pessoas mais velhas, para isso que servem os professores, para isso que serve a família, para que a gente não crie aquelas pessoas mimadas que queiram tudo seja ao preço que for. Muitos jovens, por exemplo, são seduzidos pelo crime. Estão lá na periferia quando são bombardeados com propagandas de tênis, quando são bombardeados com consumo de games, de aparelhos eletrônicos, de ter as mulheres mais bonitas. E aí muitas vezes são seduzidos pelo tráfico, são seduzidos pelo crime. Cara, eu dei aula 2 anos na fase. E aí ninguém me contou. Eu ouvi diretamente desses meninos que na sua totalidade, se eu não quiser usar totalidade, usar 99,9%, eram meninos pobres e que acabaram se inserindo no mundo do crime justamente pelas suas frustrações de querer ter e não poder. Pelo fato das suas mães não estarem ali para lhes orientarem. Ah, mas ele virou bandido porque quis. Cara, fala isso para um menino, cara, que não teve nunca... A mãe tá trabalhando o dia inteiro. Ali cresceu vendo o narcotraficante com as mulheres mais bonitas, armado, com respeito, com dinheiro. Quem é o exemplo dele? Vai ser o exemplo dele o professor? Com aquele salário de merreca? Frustrado? Uma escola sucateada? O médico que ele vê uma vez na morte, outra na vida e trata ele mal no posto de saúde público? O policial que ensinaram para ele que é repressão e que é mal? Todos esses profissionais, nós temos os ótimos profissionais, os bons profissionais e os maus profissionais. Mas quando tu está numa situação de degradação, de extremo, é muito mais complicado, é muito mais difícil tu evitar que esse jovem tome o caminho do mal, o caminho sombrio. É difícil de evitar isso. E aqueles jovens que não tomaram esse caminho do mal, né, é porque tiveram com certeza uma boa orientação, tiveram uma índole talvez muito maior, porque eu ainda nem falei da questão da índole. Porque a índole te conduz ao lado sombrio ou ao lado do bem. Mas se tu tiver uma boa orientação familiar, se tu tiver uma boa orientação escolar, se tu tiver uma instituição religiosa séria, não que queira explorar o dízimo, o dinheiro do próximo, mas que queira orientar bem esse jovem para o bem dele, para o bem da sua comunidade, tu vai ajudar muito esse cara a se tornar uma boa pessoa. Pense nisso. Dialoguem isso com a família, dialoguem na escola, levem para suas comunidades religiosas. Vamos fazer do mundo um lugar melhor de se viver. Muito obrigado por mais essa paciência de assistir esse vídeo. Se puder, deixe o seu comentário aqui embaixo, dá o seu like, deixe o seu joinha, ativa o sininho para receber novas notificações. Um grande beijo para vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!